Então vamos lá, pessoal. Então, entre esses elementos ligados à alimentação e o campo de músculo intensivo, esse excesso que liga muitas questões de calorias, é lógico que tem padrões que relacionam-se às estimativas, né? Ligado ao tecido, o organismo, essas ossificações, cicatrizações, resistência, infecções, sobre a fisiologia dos sistemas circulatórios, nervosos, digestivos, ou seja, nos coloca uma maneira que coloca como assim, o leite é um dos alimentos mais completos e fornece o cálcio, o fósforo, contém gorduras, hidrocarbonatos e vitaminas. A carne do boi e as aves e os peixes e os ovos, o queijo contém proteínas e gorduras e sais minerais. Então, uma observação aqui, eu lembro que eu estava lendo um livro na época de Sociologia do Esporte, e quem tem alergia a leite, leite é bom, leite é saúde, leite é bom, o esporte é bom, lembra que eu falei? O esporte é bom, mas o esporte ele não vai ter essa totalidade complexa de tentar resolver a humanidade uma pacificação ou aumentar os termos de conflitos que ocorrem. Então, temos que ter essas colocações. Então, os campos evidentes entre essas problemáticas estreitas em situações econômicas nos coloca gastos de alimentos nutritivos, ou seja, aqui também tem propagandas de refrigerantes, essa publicidade, que nos coloca uma maneira, pode ser sadia ou racional ou realista, entre campos independentes ou dependentes de tipos que possam ser importantes em multidões que ocorrem. Então, quando falamos, é lógico, de alimentos, lembramos também alimentos. Aí você vai tirar o I, tira o I, você deixa o A e o L, depois coloca alimentos, coloca o M e o A. Entre os alimentos, você escolhe a palavra A, L, M e A, que significa alma. Porque também o que você come vai refletir também na sua alma, vai refletir no seu, ou seja, na sua vontade específica, desejo. Então, quando falamos sobre a palavra alma, significa anima também. Em alguns outros dicionários, no latim, fala vital, vitalizar. Não tem como você falar o rico vital, o que eu posso fazer. Então, são maneiras que nos coloca anemas, né? Tem igual vento. Todos nós temos a consciência imediata da existência, de um princípio interior, ou seja, ventos não, vento, significa espírito, e a palavra espírito também significa, na origem de alguns outros idiomas, significa coração. Então, nós temos que cuidar do coração ligado ao campo do miocárdio, o campo da existência, o princípio. Esse livro que eu encontrei de Desmotricidade Humana, que liga a fisiologia humana e os campos históricos. Quando falamos de seres humanos, é inexplicável, é algo que vem a ser unificado entre as forças físicas, químicas e outra biologia, ou seja, o nosso corpo. Esse princípio que chamamos de alma, para entender que seja alma, basta contemplar um cadáver, isto é, um corpo que tem alma, sem alma, um cadáver sem alma. Há pouco tempo, este corpo podia ver, seus órgãos visuais estão ainda intactos, no entanto ele não vê mais, porque lhe falta a alma que lhe dava vida, a força, a beleza. Então é questão do corpo inerte, a coisa que se enterra, a alma, é um princípio imaterial, como diz o Código Civil Louvenosa, 2010. Então depende do corpo para as suas atividades mais transcendentes, ou a essência ou transcendência, o corpo que é capaz de ter essas ações, que nenhum laboratório químico, por mais que bem aparelhado é capaz de realizar. Então nenhum equipamento inventado pelos homens, por mais aperfeiçoado que seja, pode produzir uma mais simples ideia abstrata, o raciocínio. Embora isso é algo com um puro ato de amor, uns colocam, mas as ideias, o próprio aparelho pode ser um campo fatóide, né? Um androide, um androgênico, né? Um tipo de testosterona para nós, tipo de maneira, né? Que possa relacionar. Eu até falo aqui
menopausa, também, então, tá falando aqui, mês, pausas, meses e pausas que ocorrem. Então, então, são fatos que também vêm relacionar, então, tá ligado? Também questões de testar, que é a testosterona. Então, são fatos que vêm relacionar ao contexto e a sua complexidade e algo simples ligado às ideias. Então, as plantas que têm alma, ou seja, têm funções vegetais, os exemplos de roseira morreu, a roseira morreu. São perguntas. Os animais têm alma, um princípio de vida? Há um desempenho nas funções animais, sensitivas, de locomoção? Mas apenas o homem e a alma não só anima e vivifica o corpo, mas também é capaz de atividades que transcendem a biologia. A alma humana é espiritual. Quando você vai a algum lugar, você está num jardim botânico, algum tipo de lugar de jardim, ou seja, que tem várias rosas, um tipo de rosa que seja, mas parece que quando vê, parece que há uma inspiração. Quando você vai colocar água lá, né? Aquelas maneiras. Eu quero dizer que essa propriedade que o ser humano tem para cultivar. E a palavra agricultura nos coloca uma maneira que é tão simples de falar. Ah, eu sou agricultor, eu sou agrônomo. Mas se nós olharmos o significado dessas palavras ligado à ciência do movimento, relaciona fatos importantes internos e externos, entre a consciência e a liberdade, entre a consciência e a autoridade, e entre a consciência e esses entrelaços, ou seja, esses retalhos, né, que nos coloca essa etiqueta entre o regime libertatório, o regime autoritário e o regime autoconsciente. Então, o altruísmo nos coloca perguntas, né? O altruísmo, nós olhamos vários livros, principalmente em sociologia, principalmente em esporte, na raiz latina alter, que significa outro, que relaciona você jogar contra o adversário, ou jogar contra o companheiro. Ou seja, há a capacidade que o indivíduo possui de abrir mão dos próprios interesses para se preocupar e interessar pelos outros. É o oposto do egoísmo, né? O altruísmo é generoso, nobre e desapegado, chegando até nas suas expressões heróicas, heroísmo. Ok? Então, a palavra altruísmo, você está sendo muito altruísta. Alter, tá ligado? Alteridade, alterações, que significa outro, ou seja, você vai preocupar tanto com as pessoas, você vai preocupar tanto na situação que está acontecendo nas linhas de sobrevivência, que você vai haver alterações em campos de capacidade. Embora mesmo que essa cooperação nos coloque uma maneira de integrar e junto com pessoas que têm uma hierarquia e têm uma personalidade de liderança, sim, não, ou seja, mesmo assim esses próprios interesses, que significa necessidades, que é inerente ao ser humano, o interesse pelos outros, nos coloca ao oposto de egoísmo. O próprio egoísmo muitas vezes pode ser uma pessoa que é altruísta, né? Que relaciona essa fobia, que eu já mostrei aquele livro sobre fobias, que vem a relacionar, e que nós estamos se identificando como vítima dessas questões também, que gostamos de cooperar, gostamos de competir. Então são fatos próprios em campos de inverdades, mas as inverdades desde a infância, a luta, ou seja, essa manifestação entre os campos de latência motora, entre o movimento simbólico, o simbolismo movimento, vem a relacionar um campo indispensável, que é a felicidade, que ela é simples de falar, ela é simples de ajudar, para a pessoa é feliz, mas acaba nós não ajudando a nós mesmos, essas questões de felicidade. A cooperação, é lógico que você acaba fazendo muitos nomes de pessoas espetaculares em esporte, individual, coletivo, e acaba ficando em anonimato, mas não fica em destaque no cenário, qual foi o elenco, qual foram os professores, os preparadores físicos, essas maneiras rudimentares, fundamentalistas. Se destacou, só colocar aquela pessoa ali, mas não vê a história, né, o que ocorre, tudo é história. Então são fatos que nos colocam uma virtude, que coloca a palavra coragem em conotação. E a palavra coragem é entusiasmo. E entusiasmo, é lógico, para nos dar uma família que liga os intercâmbios científicos, comunitários, né, entre esses estados que nós relacionamos em questões importantes. Então, eu acho que a ambição é um campo de